Mateus capítulo 9, verso de número 16 e verso de número 17 diz assim: Ninguém coloca remendo novo em roupa velha, porque o remendo força o tecido da roupa e o rasgo aumenta. Ninguém coloca vinho novo em odres velhos. Se o fizer, os odres se arrebentam, o vinho se derrama, os odres se estragam. Mas coloca-se vinho novo em odres novos, e assim ambos ficarão conservados. Eu quero ler mais uma vez para que esse texto não saia nunca mais do seu coração. Ninguém coloca remendo novo em roupa velha, porque o remendo força o tecido da roupa, o rasgo aumenta. E nem se coloca vinho novo em odres velhos, porque se assim o fizer, os odres se arrebentam, o vinho se derrama e os odres se estragam. Mas coloca-se vinho novo em odres novos, e assim ambos ficam plenamente conservados. Você pode dizer amém por essa palavra? Queridos, eu cresci em uma casa com muitas pessoas. Meu pai era o único que trabalhava para manter o sustento. E aí nós tínhamos um evento anual, que era o evento de comprar roupas novas. Esse era o evento anual. Quando chegava esse tão sonhado dia, que mais ou menos era próximo do Natal, havia uma espécie de upgrade das suas roupas. Aquela que era a roupa de sair, quem aqui já teve a roupa de sair? Ah, vocês estão se identificando já de começo, isso é maravilhoso. Aquela que era a roupa de sair se tornava a roupa de ficar em casa. A roupa de ficar em casa sofria um acréscimo, ela agora se tornava a roupa de dormir. Eu tinha uma roupa de dormir, uma camisa de dormir. Eu amava essa camisa, irmãos. Só que eu usava tanto, mas tanto, que ela foi ficando tão velha, o tecido foi ficando tão roto, tão frágil, que ela tinha mais rasgos do que tecidos inteiros. E eu sempre pedia para que minha mãe costurasse essa camisa. Costurava um lado, rasgava o outro. Rasgava um, costurava outro. Às vezes ia vestir na pressa, no colocar os braços pelas mangas, abria um outro rasgo, mas eu nunca abri mão daquela bendita camisa. Eu peço a ajuda da Anne para me lembrar se ela era amarela ou azul. Amarela. E essa camisa era o meu xodó. Só que o meu casamento estava marcado. E no dia de levar as roupas para minha nova casa, a minha mãe disse: Luiz, eu só quero te fazer um pedido. Em nome de Jesus, não leva a blusa amarela. Eu achei engraçado também. Eu falei: mãe, mas por quê? A Anne já tinha me visto com aquela blusa amarela. E ela decidiu casar comigo mesmo assim. Mas ela disse: Luiz, você vai entrar numa nova fase. Você não pode mais levar essa blusa com você. Eu falei: mãe, é só a gente remendar. É só a gente costurar. Ela disse: Luiz, essa blusa está tão velha, mas tão velha, que ela não cabe mais nenhum tipo de costura. Naquele dia eu entendi que chega um certo momento da vida que não dá para ficar costurando as coisas. E naquele dia eu entendi que nós, às vezes, para avançarmos para um novo tempo, precisamos deixar coisas que a gente ama demais, mas que não cabem naquele novo tempo. É exatamente isso que Jesus está falando usando esse texto. A roupa velha não se conserta com um tecido novo. E o vinho novo não vai caber dentro de um odre velho. Remendo e vinho novo são as boas novas que Jesus está anunciando. O vestido e o odre velho representa a estrutura religiosa da época. Jesus está deixando bem claro: olha, esta novidade que eu proponho para vocês, essa boa notícia do Evangelho, ela não cabe dentro de esquemas, sistemas e estruturas velhas, porque a novidade do Evangelho causará algumas rupturas.
E quando nós falamos disso, você não pode perder de vista que uma das coisas que marcam o ministério de Jesus é o embate de Jesus com os religiosos. Então Jesus está deixando bem claro, se vocês abraçarem a minha mensagem, vocês vão precisar deixar algumas estruturas. E se vocês abraçarem algumas estruturas até o fim, vocês não receberão o poder e a eficácia da minha mensagem. Então, existem duas opções. Ou eu abraço aquilo que Deus quer para mim e me desfaço das coisas que eu venho arrastando ao longo do tempo. Ou eu me abraço a estas coisas que eu arrasto ao longo do tempo e desprezo aquilo que Deus tem para mim. Remendo novo e roupa velha não combina. Posso te dar uma palavra para a gente começar? Deus vai arrancar as camisas amarelas de algumas pessoas esta noite. Está comigo nessa? Amém ou não? Vamos olhar para o texto. Verso de número 16. Olha a primeira frase. Ninguém. A primeira palavra desse texto é ninguém. E essa frase inicial, que começa com essa expressão, ninguém, já traz a ideia de que esta atitude de remendar pano velho com remendo novo é no mínimo incomum. Por quê? Porque existem coisas que não são para serem consertadas. Existem coisas que são para serem deixadas. É no mínimo estranho você se apegar tanto ao velho a ponto de não entender que é hora de mudar. Existem coisas que não cabem mais remendos, e essa expressão ninguém convida você a perceber que Jesus já coloca um contraponto, dizendo que essa atitude não é normal. E se nós estivermos agindo assim, estamos em desconformidade com a maioria. Desconformidade com a maioria. Quando Jesus está dizendo ninguém faz isso, ele está dizendo o seguinte: a vida cristã não é uma vida para você viver remendando. O evangelho é uma novidade e é de fé em fé, de glória em glória. Todo dia Deus tem uma porção nova para nós. Todos os dias Deus tem algo novo para nós. E eu não sei se você sabe, mas a especialidade de Deus é fazer coisas novas. Deus é um Deus extremamente criativo. Logo, quando eu me apego demais a coisas que já era para ter sido deixadas, em primeiro lugar, eu estou negando o poder criativo de Deus de estabelecer um novo tempo para mim. Deus está falando com alguém aqui essa noite. Existem situações da sua vida que não cabem mais um jeitinho. Você tem tentado consertar a todo custo, mas a palavra de Deus para você essa noite não é para que você conserte, é para que você deixe e abrace a novidade de vida que Ele tem para você. Não faz sentido você se relacionar com um Deus que te dá roupa nova, vestes novas, sandália nos pés, anéis nos dedos, e viver maltrapilho com os remendos da vida que você mesmo arruma. Essa noite o Senhor Jesus quer colocar na sua mente, no seu coração, que você precisa parar de remendar as coisas que Ele já falou para você deixar. Caso contrário, a sua vida se tornará uma colcha de retalhos, em que você não se reconhecerá mais naquilo que se vê. Você está numa vida que você remenda tanto, mas tanto, mas tanto, que perde-se a identidade. Porque você coloca um remendo de um jeito, remendo de outro, vai tentando tapar o sol com a peneira. Deus, essa noite, meu irmão, desculpe a expressão, mas Ele veio para te livrar de algumas gambiarras da vida. Essa noite Deus veio para livrar você de alguns remendos insistentes que você vem colocando, porque há um texto poderoso na Bíblia, Isaías capítulo 43, verso 19. Eis que faço uma coisa nova, agora, e já está saindo à luz, porventura vocês não percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Eu vim aqui te dizer que Deus está pronto para fazer uma coisa nova na sua vida, desde que você se dispõe a deixar Ele fazer essa novidade em você e através de você. Tem coisas que é para você deixar. Existem pessoas que já eram para estar há anos-luz à frente num relacionamento com Deus, mas o Espírito Santo contende com você na mesma coisa há tanto tempo e você ainda insiste em remendar.
Existem pessoas que estão me ouvindo aqui que você sabe, o Espírito Santo já está testificando isso no seu coração. Já era para você estar vivendo um novo tempo faz muitos anos. Já era para você estar numa nova fase com Deus há muito tempo. Mas você insiste em ficar remendando pequenas coisas. Já era para você ter liberado perdão há tanto tempo. E você insiste em remendar isso com as mágoas diárias das suas lamentações. Já era para você ter feito um telefonema para alguém há muito tempo. Já era para você ter marcado aquele encontro com alguém há muito tempo para colocar as coisas às claras e deixar que Deus jogue luz em todas essas situações. Mas você vai remendando com o seu rancor. Você vai remendando com o seu orgulho. Deus essa noite está dizendo o seguinte: eu vou abrir o guarda-roupa da sua alma e eu vou arrancar todos os remendos que existem, porque eu tenho vestes novas para você. Eu tenho vestes novas para você. Eu tenho vestes novas para você. Esse texto é o convite para o desprendimento. É se propor a se desfazer para ser refeito. Porque Deus, quando vai propiciar a você um novo começo, nova possibilidade, a primeira coisa que Ele vai fazer é requerer de você coisas que você achava que nunca conseguiria viver sem. Lembra quando o povo foi entrar na terra prometida sobre a liderança de Josué? Você se lembra desse texto? O que acontece anteriormente a isso? Moisés morre. E agora sobe Josué para uma liderança nova. E aí eu fico imaginando o povo, como que a gente vai entrar na terra sem Moisés? Esquecendo que quem preparou a terra não foi Moisés, foi Deus. E aí Deus levanta Josué para conduzir esse povo, mas antes de entrar lá, Moisés morre. Porque sempre que Deus vai te colocar num novo tempo e novo nível, Ele tira de você coisas que você achava que não conseguiria viver sem. Cadê Moisés? Não tem mais, mas Deus continua lá e a terra é nossa em nome de Jesus. Então essa noite Deus vai te refazer de alguma maneira, e eu não sei em qual área da sua alma o Espírito Santo vai tocar, mas Ele vai acabar com os remendos, porque Deus não é um Deus de remendar, Deus é um Deus de transformar. Então às vezes você está pedindo para que Deus se trabalhe no seu jeito. Deus não vai trabalhar do jeito que você quer. Deus trabalha da maneira dele, na maioria das vezes. Isso incomoda, porque não é do jeito que eu gosto. Então Ele vai pegar os remendos, colocar de lado e vai te apresentar uma nova possibilidade. Deus abre diante de você essa noite novos caminhos, novas possibilidades, novas expectativas. Eu não faço ideia de como você chegou aqui essa noite, mas eu tenho certeza que amanhã vai ser diferente, porque Deus está mudando algumas coisas internamente em você. Existe um novo caminho do Senhor para nós. Ninguém coloca um remendo de pano novo em roupa velha. Por quê? Porque ao invés de consertar, eu pioro o estrago. Porque você vai estragar o novo por amor ao velho. A insistência com essa roupa velha vai te causar um dano muito maior. A tradução da Bíblia A Mensagem, de Eugene Peterson, coloca esse texto de uma forma magistral. Ela diz o seguinte: ninguém corta um cachecol de seda para remendar uma roupa velha. Antes, procura algo que combine e faça o seu remendo. Sabe o que o texto está dizendo? Olha, a insistência com o velho vai te causar mais danos, porque você vai trilhar um caminho de inutilidade. Você vai pegar algo que é novo e colocar em algo que é velho. O velho não se torna novo e você piora aquilo que é novo. Jesus está falando aqui, você precisa entender que se você não abrir mão de algumas coisas, a sua vida será uma vida de desperdícios, porque eu não vou derramar nada novo em você, enquanto você estiver com essas estruturas velhas. Então a novidade do Evangelho provoca rupturas. Deus essa noite está dizendo para alguém, você precisa deixar algumas coisas. O Evangelho é mais sobre o que você deixa do que aquilo que você recebe, meu irmão. Jesus disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Evangelho é renúncia. Evangelho é sobre aquilo que você está disposto a deixar. Evangelho é sobre aquilo que você está disposto a perder.
Evangelho é sobre aquilo que você está disposto a abrir mão. Evangelho é sobre aquilo que você está disposto a se desprender. Essa noite o Espírito Santo está abrindo a gaveta da sua alma e está batendo na tecla novamente, e louve a Deus por isso, porque chega um tempo que o Espírito Santo não contende mais com você. E o Espírito Santo está falando para você: eu estou pedindo para que você deixe, confie em mim, eu tenho um caminho novo para você, eu tenho uma oportunidade nova para você. Ninguém que renuncia aos seus desejos, suas vontades para seguir a Jesus fica em prejuízo, porque quanto mais você deixa, mais você ganha no reino de Deus. A renúncia funciona assim. Aquele que não está disposto a abdicar não vai viver uma nova possibilidade em Deus. Deus essa noite quer que você se desprenda um pouco mais de algumas coisas. Às vezes nós somos apegados demais. Você já viu aquele programa Acumuladores Compulsivos? Meu irmão, aquele negócio dá um apavoramento na gente, né? É tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, mas a alma de algumas pessoas está igualzinho aquilo. Você está acumulando tanta coisa, 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 tanta coisa. E quando você acumula muitas coisas, o resultado é que o caminhar se torna mais lento, complexo e desprazeroso. Servir Jesus é leve, se está pesado, está errado. Então Jesus essa noite está dizendo: você vem carregando tantas coisas ao longo do tempo, que eu estou abrindo a possibilidade para que você deixe tudo aos pés da cruz e comece a caminhar de forma leve. Eu sinto que Deus essa noite quer curar alguns corações. Eu sinto que Deus essa noite quer visitar a caixa preta das suas emoções, para que você coloque tudo para fora e comece a viver uma nova possibilidade em Deus. Você não faz ideia do que essa coisinha aí que você vem guardando ao longo do tempo pode te prejudicar. Talvez você não percebeu, mas já está se tornando uma pessoa amarga. Talvez você não percebeu, mas já está se tornando uma pessoa incrédula. Talvez você não percebeu, mas você já está perdendo o senso de comunidade. Essa noite Deus está dizendo: deixa eu tratar de você, deixa eu curar o seu coração. Mas para isso você precisa entender que eu vou pedir algumas coisas de você. E a questão é: você está disposto a deixar? Você está disposto a colocar na luz? Você está disposto a colocar as claras? Deus é luz, e aonde Ele chega, não há mínima possibilidade de que as trevas prosperem. Deus está entrando nas recâmaras secretas do teu coração essa noite, e como um feixe de luz, como um farol em alto mar, Ele está iluminando o seu coração e te direcionando o caminho. Não importa há quanto tempo você vem guardando e remendando as coisas da vida, essa é a noite de você deixar tudo aos pés do Senhor, porque Ele é o único que pode ressignificar tudo isso e te dar uma nova possibilidade. Foi Ele mesmo quem disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. O seu descanso não está em um lugar, seu descanso tem um nome: Jesus. Vem para Ele, corre para Ele, joga os seus fardos nele e deixa que Ele alivie a sua trajetória, meu irmão. Eu queria que você fechasse os seus olhos por um momento, porque eu sinto uma graça de Deus aqui neste lugar. Eu tenho plena convicção de que essa palavra está mexendo em algumas estruturas do seu coração, e é só o Espírito Santo que pode fazer isso. E eu oro para que nesse momento o Espírito Santo comece a aplicar essa palavra no íntimo do seu coração como uma flecha que possui o endereço certo. Essa noite Deus está limpando o seu coração. Essa noite Deus está te dando a possibilidade de viver novamente e viver da maneira que Ele deseja. Essa noite Deus está dizendo para você: pode colocar tudo para fora. Não importa quanto tempo isso aí está guardado. Não importa quanto tempo aconteceu e você vem remendando ao longo do tempo. E o problema de remendar muito é que a gente acha que o tecido está forte, mas na verdade está mais fraco.
você está mais fragilizado, você já não ora como orava antes, você já não vive como vivia antes, mas Deus achou você essa noite e endereça essa palavra ao teu coração dizendo: eu tenho uma novidade para você, eu tenho novidade para você. Sou eu quem coloco roupas novas em você, sou eu quem calço os seus pés, sou eu quem limpo o seu coração. Que esta noite a graça do Espírito Santo de Deus te abraça de uma forma tão sobrenatural, que esta limpeza comece agora, que o Espírito Santo comece a fazer uma faxina nesse guarda-roupa da alma, e que esses remendos vão embora agora, que essas mágoas vão embora agora, que esses sentimentos vão embora agora. Deus está livrando você dos remendos. Oh, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. A novidade do Evangelho causa algumas rupturas. A novidade do Evangelho causa algumas rupturas. Você me entendeu até aqui? Diga amém. O problema do remendo. E aí Jesus é tão profundo, e eu sou apaixonado com essa didática de Jesus, irmão. Eu que sempre estou dando aula, eu fico apaixonado com essa didática de Jesus, pastor Túlio. Porque ele costura as coisas de uma forma tão lógica, tão profunda ao mesmo tempo. Jesus está contando verdades tão sobrenaturais, usando exemplos tão simples. Agora ele vai dizer: olha, além de você não costurar roupa velha com remendo novo, faz um favor, coloca também vinho novo em odre velho, não. E disse aqui, meu irmão, aqueles que estavam ouvindo Jesus entendiam muito bem. Odres velhos não suportam vinho novo. Essa linguagem era extremamente conhecida. E o odre, você sabe, era feito de couro, uma bolsa de couro. E à medida que ele ia ficando velho, a sua resistência diminuía, a ponto de aparecer algumas fissuras. A orientação de não colocar o vinho novo ali é porque o vinho novo armazenado, ele sofre o processo de fermentação. E esse processo é tão violento que poderia romper o odre. Então Jesus está dizendo o seguinte: olha, vocês não podem colocar vinho novo em odre velho. Percebe o que Jesus está dizendo? Agora o diálogo evolui. Se antes era para você avaliar como você vive, agora é para você avaliar como você está. O problema do odre reflete em nós da seguinte forma: o que cabe dentro de mim? O que é que eu suporto? Porque a estrutura de algumas pessoas não está preparada para a graça do vinho novo. O que isso significa, Luiz Fernando? Sabe aquele momento que você pede para Deus e parece que Ele nunca te dá aquilo que você está pedindo? Na maioria das vezes não é que Ele não quer te dar, é que você não suporta. A pergunta que eu quero fazer para você essa noite não é se você quer, porque eu sei que você quer, você está aqui. A pergunta essa noite é: você suporta? Uma coisa é você querer, outra coisa é você suportar. Algumas coisas Deus ainda não te entregou, porque você não tem estrutura para administrar. E essa palavra agora é específica para alguém. Deus está dizendo para você: eu não sou culpado, você que não está pronto para aquilo que eu tenho para te dar ainda. Então preste atenção, antes de você culpar a Deus por aquilo que você não recebeu, avalie como você está, para ver se a sua estrutura aguenta. Porque Deus é um Deus processual. Existem coisas que Deus te fará passar, para que a sua estrutura esteja pronta para aquilo que Ele quer derramar em você. Se Davi, ao receber a unção com os seus 17 anos, já sobe diretamente para o trono, o resultado seria um novo Saul. Mas ele teve que passar 13 anos tendo o seu odre tratado para receber o vinho novo e se tornar governante de Israel. Algumas coisas Deus te priva para que você não repita o ciclo. Algumas coisas Deus te priva para que você não repita o ciclo da tragédia.
Existem alguns Davis de Deus aqui essa noite, que você já tem uma palavra e parece que até agora Deus não fez nada em relação à palavra. É claro que não, Ele está fazendo em relação ao odre para receber. Então você não entende o porquê de algumas privações, você não entende o porquê de algumas provações, você não entende o porquê que às vezes Deus te prensa como uma uva prensada no lagar. É porque Deus está dizendo o seguinte: eu preciso saber qual é a medida que esse odre suporta, porque entre você e o que você quer, Deus prefere você, meu irmão. Entre você e aquilo que você tanto deseja, Deus não vai abrir mão de você. Você se lembra do Evangelho de Lucas capítulo 15? O irmão do filho pródigo. Quando aquele filho retorna, ele fica lá todo enraivecido, todo enciumado, e ele diz o seguinte: pai, eu sempre estive aqui, nunca transgredi um mandamento, e o Senhor nunca me deu um cabrito para me alegrar com os meus amigos. A resposta já estava na pergunta: não te dei, porque você vai embora. Então, entre o que você quer e aquilo que você é, Deus prefere você. E para ter você, Deus não se importa de não te dar algumas coisas. Isso dói, né, irmão? Dói em mim também, porque eu também peço coisas para Deus. Eu também clamo a Deus por algumas coisas. Você precisa entender que Deus avalia a sua estrutura antes de derramar qualquer coisa sobre você. Às vezes a gente pede a Deus, me dá uma unção nova, mas você não está preparado. Você não está preparado. E aí o odre se rompe, porque o odre está envelhecido. O odre está envelhecido. E eu queria pensar com você sobre algumas questões que fazem o odre envelhecer. A primeira delas é o fator tempo. O tempo é implacável, meu irmão. O tempo cansa e descansa. O tempo valoriza e desvaloriza algumas coisas. O tempo é o fator que causa o envelhecimento do odre. Porque existem odres que já estão tão ressequidos ao longo do tempo, e não é porque ele tem um problema, é porque esse odre já foi muito usado. E a gente tem a mania de achar que quanto mais você faz, mais fácil se torna o fazer. Não, à medida que você é usado, cada vez mais é exigido de você, e chega um momento que você precisa renovar, porque caso contrário você não aguenta mais. As lutas de ontem te desgastaram para o hoje. Tem gente que está aqui, que já foi um instrumento maravilhoso na mão do Espírito Santo. Você acha que tem algo errado com o percurso da história? Não, é só você que precisa passar por um processo de renovação. Porque esse tempo todo na instrumentalidade do Espírito, você não percebeu o que é um odre fálido e que pode ser vulnerável. Então existem algumas fissuras no seu coração. Existem algumas fissuras na sua alma. Existem odres aqui rachados por palavras ouvidas e nunca perdoadas. Existem odres marcados aqui essa noite por situações que nunca foram colocadas para fora. Você não percebeu que você superou tantas coisas, mas hoje o seu odre está menos resistente. Quantas vezes você conversa com algumas pessoas e essa pessoa diz o seguinte: você não faz ideia, eu já fiz tanto para Deus, eu já fui tão utilizado pelo Senhor, mas hoje você que não percebeu que o odre envelheceu, que o odre está fragilizado. Deixa eu deixar isso um pouco mais didático. Paulo, quando faz a sua primeira viagem missionária, ele retorna exatamente para o lugar onde ele tinha sido enviado, Antioquia. E ele diz o seguinte: retornaremos para Antioquia,
aonde estamos sob o cuidado da graça de Deus. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu vou receber tratamento no odre. Algumas pessoas foram tão machucadas ao longo do tempo, não encontraram um lugar para tratamento do odre, e hoje vivem apenas do cheiro do vinho que já esteve aí. E aí você diz: eu já fui, eu já fiz, já tive experiências profundas. Deus essa noite está te dizendo: eu sei que o tempo fez isso com você, mas está aqui aquele que é Senhor do tempo. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Eu não sei se você recebe esta palavra. Está aqui aquele que é o Senhor do tempo. Significa que Deus vive em um eterno presente. Para Deus tudo é agora. Significa que Ele não está vendo você como um odre descartável, envelhecido. Ele está dizendo: eu sou o Senhor do tempo, e eu parei esse momento exatamente para falar com os meus odres que precisam de um toque meu. Você não mais vai viver do cheiro do vinho que um dia já foi derramado em você. Essa é a noite que eu vou renovar o teu odre, para que desça uma unção nova sobre a sua cabeça, para que desça estratégia nova para o teu coração. Deus essa noite está abrindo um ambiente para tratar dos odres envelhecidos. Oh, lamacho. Aleluia. Os odres estão envelhecidos. E aí quando o odre está envelhecido, ele fica rígido. Sabe aquela pessoa que a gente fala que ela é difícil de lidar? Ela sempre tem uma resposta pronta. Cadê os líderes aqui? Dá só um sinalzinho para mim. Todos os líderes. Você sabe muito bem do que eu estou falando aqui agora. Sabe aquela pessoa que dizem que é ruim de jogo? Ela é difícil de lidar. Odre envelhecido, está rígido. É difícil entrar no formato da coisa. É difícil pegar a visão do negócio. Ela está rígida, a culpa não é dela. O tempo marcou tanto, ela não encontrou um lugar para renovar o odre, que ela se tornou rígida, não é mais maleável. E às vezes nós não temos cuidado com essas pessoas, porque às vezes a gente acha que tudo é muito normal, porque está acontecendo conosco. Tem gente que está aí do seu lado, que enfrentou tanta coisa que você não faz ideia. Você não faz ideia. E hoje o Espírito Santo está dizendo: eu sei que você até quer, só não suporta. Então vamos mudar o negócio? Ao invés de você continuar dizendo que quer, diga para mim que você aceita que eu te renove. Esse é o caminho mais fácil. Deus não me trouxe aqui para fazer você parar de orar pelos seus sonhos. Deus me trouxe aqui para te dar um direcionamento para orar de forma correta. O seu sonho continua lá sendo pronto em Deus. É você que está precisando passar por um processo. Se você está disposto a aceitar isso, coloca a mão no teu coração, porque o Espírito Santo vai iniciar isso em você. Algumas pessoas estão aqui e chegaram questionantes, dizendo: Deus, por quê? E Deus está dizendo: eu estou te dando uma direção agora. Não é para que você me diga que quer, porque eu já sei. Diga para mim que você aceita que eu renove você. Diga que você aceita que eu trate destas feridas. Diga que você aceite que eu trato desses traumas. Diga que você aceita que eu renovo tudo em você. Porque escute isso aqui: Deus é extremamente responsável. Deus é extremamente responsável. Se derramar vinho novo do jeito que você está, vai perder você e vai perder o vinho. O que isso significa? Se Deus te entregar exatamente agora tudo que você quer, você perde esse tudo por causa daquilo que você ainda não é. O Espírito Santo de Deus está redefinindo as prioridades aqui. Antes de colocar algo na sua mão, Deus vai olhar para o seu coração. Porque se Ele não tratar o seu coração, o que está no seu coração quebra o que Deus põe na sua mão.
Deus está renovando seus odres. Deus é responsável e Deus é paciente. Deus é responsável e Deus é paciente. Sabe por quê? Não coloca vinho novo em odre velho, mas põe vinho novo em odres novos. E a expressão novo aqui não é de comprar um outro odre, é de renovar o que está envelhecido. Por que eu digo que Deus é paciente? Porque Ele não vai abrir mão de você. Ele não vai te descartar. No Evangelho não tem lata de lixo, irmão. Ele não coloca ninguém de escanteio. Talvez você chegou aqui como um odre envelhecido. E o Senhor está dizendo, eu tenho um processo para você. E sabe qual é o processo de renovação do odre? Normalmente, enchiam-se talhas de água até a tampa. Pegava esse odre e mergulhava lá dentro. E deixava com que a água fosse amolecendo as estruturas do odre. E deixava que a água fosse entrando nas fissuras, e aquilo ia fazendo uma transformação, o couro ia se tornando maleável novamente. Deus essa noite vai te mergulhar na graça dEle. As talhas já estão cheias de água. O Espírito Santo está pegando algumas pessoas e vai fazendo um mergulho tão profundo com você. E sobre águas do Espírito nós temos inúmeras referências, mas eu quero citar duas. Jó no capítulo 14, ele tem uma expressão que diz assim: as águas gastam as pedras. Diga isso para alguém: as águas gastam as pedras. Sabe o que isso significa? Não importa o quão resistente você é, a paciência da fluidez das águas consegue trabalhar em você. Você está dizendo, Luiz, eu sou assim há tantos anos. As águas gastam as pedras. Luiz, mas há tantos anos eu sou do mesmo jeito. As águas gastam as pedras. Luiz, mas eu não mudo. Eu vou ficar assim até aquela coisa mudar, até aquele fulano vir me pedir perdão. As águas gastam as pedras. Quando você menos perceber, você estará indo lá pedir perdão, porque as águas gastam as pedras. O Espírito Santo essa noite quer mergulhar você em águas tão profundas que não há resistência do seu coração que será capaz de se manter firme, rígida, porque o rio de Deus vai fluir. Ezequiel capítulo 47, águas que brotam do limiar do altar, e essas águas vão descendo e se tornando a cada vez mais afluentes, crescentes, até que Ezequiel vê um rio, e onde este rio passa, as coisas recebem um toque de vida, árvores voltam a crescer, e a árvore tem folha e fruto que é remédio para a nação. Deus essa noite está dizendo, eu vou mergulhar em você em águas que curam, águas que saram, águas que trazem vida aos redutos de morte da sua alma. Essa noite o Espírito Santo está renovando gente de dentro para fora, porque os odres envelhecidos não são descartados, eles são mergulhados em água de Deus, para que se tornem maleáveis novamente. Oh, aleluia! Então não se assuste, irmão. Algumas pessoas passarão por um processo tão profundo com Deus, que quando você voltar a conversar com essa pessoa, você vai ver a diferença. Você vai falar, não acredito que Deus conseguiu amansar essa pessoa. As águas gastam as pedras. Você só é essa estrutura toda, essa fortaleza toda, porque o odre está ferido, você foi machucado ao longo do tempo, a gente te entende. Mas Deus essa noite está dizendo, eu vou sarar você. E à medida que eu for sarando você, as pessoas vão vendo a diferença. Olha como ele está mais maleável, olha como ele está mais obediente, olha como está mais submisso, olha como está mais fervoroso. É porque o odre está submerso em águas que saram, em águas que curam. Você já parou para pensar no poder da água, meu irmão? Já parou para pensar no poder da água?
Na nossa igreja tem um irmão que ele trabalha como caminhoneiro. Ele visita várias cidades e um dia, em uma aula do nosso curso teológico, ele compartilhou uma lição que eu achei extraordinária. Ele disse que parou em um determinado lugar do Brasil e que tinha meio que uma cachoeira, alguma coisa do tipo, um afluente de águas. E ele percebia que ao redor as pedras eram lisinhas, redondinhas, lindíssimas. Todas acertadinhas, parece que tinham sido polidas por alguém. E aí ele achou curioso. E ele foi perguntar para algum morador ali, dizendo, qual que é o processo? O que acontece com essas pedras? Diz o seguinte, essas pedras saem de lá de cima, da nascente. Elas caem e vêm rolando dentro das águas. E à medida que ela vem, ela vai batendo em uma outra pedra, vai batendo em outra pedra, e as águas vão levando, vão levando, vão levando. Quando chega aqui, as arestas foram todas aparadas. Ela está redondinha, está lindinha, está lisinha, e todo mundo quer levar para casa. Mas o processo começou lá. As águas gastam as pedras. Algumas arestas da sua vida só serão acertadas quando você ficar submergido nas águas da graça. Porque tem coisa que é só Deus que pode fazer por você, meu irmão. Tem tanta coisa enraizada dentro da gente que a gente não faz ideia. E essas são as pequenas pontas que as águas vão tratando. E aí quando o odre é renovado, o vinho novo desce. Algumas pessoas aqui essa noite estarão num momento de receber o vinho novo. Outras pessoas aqui essa noite estarão no momento de serem transformadas para receberem o que desejam. Uma coisa é certa, você percebeu no texto? O vinho sempre esteve ali. O problema é que o odre não estava pronto. Posso falar uma coisa com muito carinho? O que você quer já está pronto. Deixa eu te explicar isso que eu acabei de dizer. Hebreus 11:6. Deus, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Galardoador daqueles que o buscam. Deus tem o prazer de esconder as coisas que você quer nele, para que buscando Ele, primeiro, você receba aquilo que deseja. O que você quer já está pronto. O que Deus está fazendo? Tratando o odre. Porque o vinho novo Ele sempre tem. Deus é um Deus criativo. Tem odres aqui que estão pedindo Deus estratégias novas. Deus está dizendo, eu já tenho a estratégia. Tem odres aqui que estão pedindo uma direção e Deus está dizendo, eu já tenho a direção. O problema é que se eu falar agora, você não faz. O problema é que se eu apontar o caminho agora, você não vai. Então eu preciso tratar você. Deus é um Deus processual. Para a gente orar, a última expressão do texto. Ponha vinho novo em odres novos, e assim ambos ficarão conservados. Escute o que eu tenho para te dizer com muito carinho. Quando Deus terminar o processo com você, aquilo que Ele colocar na sua mão te conserva. E você terá a capacidade de conservar aquilo que Deus colocar na sua mão. Foram 13 anos para que Davi se assentasse no trono. Mas o Senhor liberou uma palavra. O cetro não se afastará da casa de Davi. Porque quando você respeita o processo de Deus para Ele te colocar no lugar que você quer, acontece uma coisa chamada a bênção da conservação.
ou podemos chamar de constância. Deus não quer te fazer experimentar o doce para voltar ao amargo. Deus quer te provar no amargo para você valorizar aquilo que é doce. Então essa noite Deus está falando com alguém. Eu não quero te dar uma coisa para que você sinta o gostinho. Eu não sou responsável para abençoar você em conta-gotas. Eu estou preparando você para aquilo que eu colocar na sua mão ser tão poderoso, ser tão poderoso, tão poderoso, tão poderoso, que ambos serão conservados. Mas até você chegar nesse nível, você precisará esperar para que Deus renove você. E agora são palavras do profeta Isaías, capítulo 40, verso 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como que de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Isaías está dizendo o seguinte: Deus quer te preparar enquanto espera, para que você tenha constância. Você percebe que Isaías vai no ciclo ao contrário? A lógica seria andar, correr e voar. Isaías diz: voa, corre e anda. Porque voar é às vezes, correr raramente, mas andar é sempre. Então Deus está renovando você para que você tenha um ritmo sempre contínuo. Deus está quebrando alguns ciclos aqui, meu irmão. Deus está quebrando algumas gangorras espirituais que você vem vivendo. Ele está dizendo, não é que eu estou demorando, eu estou te preparando, para que quando eu derramar sobre você, você tenha constância e ande num ritmo só, naquilo que eu desejo, da maneira que eu quero e da forma que eu espero. Você pode ficar de pé no seu lugar? Aleluia! Aleluia!